Te agradecer, Vladimir, a entrevista, dizer que a gente está aqui em Teresópolis, num prédio maravilhoso, numa cobertura com visual de montanha aqui. Você está de parabéns, uma empresa empreendedora de sucesso, mais de 1.000 empregados, desde 89 trabalhando, é, informatizando setores que precisavam, né, se modernizar. E eu acho que ninguém entende, né? Às vezes que o Brasil, de repente, muitas das coisas que aconteceram no Brasil, graças à Alterdata, muitas coisas. As pessoas não veem, mas a melhoria de qualidade de serviços, etc, e tal, né? Talvez vocês já tenham feito mais pelo Brasil do que muitos ministérios, né? E normalmente o empreendedor brasileiro é geralmente açoitado e não elogiado, que eu acho que está mudando. Exatamente. Está mudando. Então, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: eu acho que existe uma tendência. E eu tive fazendo uma brincadeira lá com o pessoal que estava fazendo um hackathon, e eu perguntava para o pessoal por que ele não era funcionário público e por que ele queria empreender. Por que você quis empreender? Qual foi assim a sensação que você teve? Assim, eu quero ter a minha empresa e não quero ser um empregado. Você teve essa sensação? Você foi estimulado em casa? Né? Você teve experiência? Em casa te estimularam? Ou incentivaram ou desincentivaram? Eu trabalho com meu pai na eletrônica dele desde os 14 anos. Então, meu pai tinha uma eletrônica de consertar televisão, vídeo, rádio, essas coisas. Aquela empresa era uma empresa pequenininha, tinha 3 ou 4 funcionários, mas ela já me dava uma noção, eu como adolescente, do que era custo, o que era despesa, o que era cliente, o que era um cliente reclamando, um cliente feliz, como é que você lidava com as pessoas, com os funcionários, e eu gostava daquilo. Naquela época eu já fazia indicadores, métricas, controlava números para saber se a loja estava indo bem ou mal. Quando eu comecei a trabalhar com informática, com 21 anos, fui assediado várias vezes para ser funcionário de empresas grandes. Mas naquela época eu enxergava uma coisa, uma tecnologia, um mundo que estava abrindo, que ninguém conhecia e que eu tinha capacidade de fazer uma coisa diferente. Eu notava que eu precisava ter outras habilidades que de repente eu não tinha. E aí entra uma coisa interessante de empreendedorismo, porque eu acredito que o empreendedor de sucesso é aquele cara que acredita que nunca está pronto. Ele está sempre se aprimorando, ele está sempre ganhando uma habilidade, uma especialização, um conhecimento, alguma coisa que faz ele dar um salto. E naquele momento, quando eu fiz faculdade de Direito, no meio da faculdade eu já estava envolvido com informática. Depois da faculdade trabalhei como advogado 2 anos, só que com 2 anos de formado eu estava ganhando mais dinheiro com informática do que como advogado. Agora você estava trabalhando com informática, você fazia o quê? Você fazia... Software, desenvolvimento de software. Já fazia Já software. fazia desenvolvimento de Mas software. aí era tipo, trabalhava com parte de empregado. Freelancer, freelancer. Eu era contratado por empresas que eu desenvolvia sistemas para um e para outro, para um e para outro. E aí teve um dilema muito grande, porque eu tive que abandonar a profissão. 5 anos de faculdade eu tive que abandonar para seguir uma coisa que as pessoas não entendiam nem direito o que era, porque há 30 anos atrás ninguém sabia direito como é que ganhava dinheiro com esse negócio. Então tive que acreditar numa coisa que não era uma coisa habitual, não era algo que todo mundo falava assim, eu sei como é isso aqui, se ganha dinheiro assim, se faz assim, não, era tudo uma incógnita. E deixa eu perguntar, isso é uma coisa importante. Nesse momento que você for tomar essa decisão, tua família te apoiou? Apoiou. Apoiou? Apoiou. Apoiou. A família sempre me acreditou muito em mim. Eu sempre tive, desde garoto, um crédito muito grande dentro da família. Mas era um crédito que ele dava para todos os irmãos ou era uma Não, coisa tua? Minha. Tua. Isso gerava alguns problemas na família, com os primos. Quer dizer, você tinha uma coisa que eu chamo de inquietude? Até hoje tenho. Inquietude. E eu sempre fui visto dentro da família como o diferente. Então eu escutava muito da minha mãe, das minhas tias, saía assim, todas as crianças, eu escutava, Vladimir, olha lá o teu primo, ou eu falava, virar para os primos, fulano, olha o que o Vladimir está fazendo. Eu escutava isso desde pequenininho, muito isso. E os primos, isso gerava até um certo problema, mas acontecia. E eu não sei de onde vem isso. Tem coisas que eu não sei explicar. Eu me lembro quando eu comecei a jogar futebol com 12 anos, eu não sei por que me botaram como capitão do time. E eu não sei por que com 13, 14 eu era representante de turma do colégio.
Depois fui fazer faculdade, também não sei por que me botaram como presidente de comissão de formatura da turma, orador da turma, eu não sei. Porque essas coisas acontecem por causa de um comportamento, eu acredito. Vem na placa-mãe. É. Eu acho que tem essa discussão, que eu acho que é uma das coisas que eu percebo. Existe algo que vem na placa-mãe. E tem duas coisas que eu acho que são importantes, eu acho que no meu caso foi muito importante. Uma, eu tenho uma habilidade desde garoto de lidar com pessoas. Eu tenho facilidade. Eu tenho facilidade de ler pessoas. Eu consigo enxergar facilmente quem é um trapaceiro, um puxa-saco, um cara inteligente, um cara que está se aproximando por um interesse. Eu tenho muita facilidade. E isso me ajuda a eu manter afastado das pessoas erradas, do desonesto, do corrupto, porque eles estão por aqui em volta, eles estão sempre querendo chegar. E me associar a pessoas do bem. Então isso ajuda. Quando você é muito ingênuo e você não consegue ler bem, quando você viu, você está enrolado com alguém sem perceber. Eu tenho amigos que se colocaram em situações extremamente desconfortáveis porque se deixaram levar por um trapaceiro que se juntou a ele. Então isso é uma coisa que é muito importante, a gente saber selecionar quem é quem. A outra coisa importante de lidar com pessoas, que tem a ver com a característica empreendedora, é você conseguir ter junto de você pessoas que querem trabalhar contigo, pessoas que acreditam no teu potencial. Se isso não existe, você fica sozinho. E ficar sozinho não leva a lugar nenhum. Entra. Esse é meu sócio, José Ronaldo. Prazer, tudo bom? Tudo bem? Estamos aqui no meio de uma entrevista. Tá gravando aí? Estamos gravando. Daqui a pouco ele vai lá e faz contigo lá. Desculpa aí. Tá? Faz contigo. E Eu achei muito interessante, porque não é uma coisa comum as pessoas falarem sobre essa questão da separação das pessoas. Né? Aquele livrinho que eu acho que existe, uma coisa assim, né? Cuidado com o sociopata do seu vizinho, sociopata, um troço mais ou menos assim, né? Isso. Eu acho que você está falando uma coisa que normalmente não está dentro aí da fita do empreendedorismo. A gente aqui na empresa, pra ter uma ideia, nunca na vida a gente teve caixa 2, nunca na vida deu propina para fiscal, nunca vez na vida deu propina para fechar nenhum negócio, nunca fizemos nada de errado, nunca trazemos uma folha de pagamento, imposto, nunca. A gente já perdeu muitos negócios pelo mundo escuso. Ah, para fechar esse negócio você tem que fazer um esquema aqui. Eu não faço. Ah, você tem que fazer um negócio lá naquela prefeitura. Eu não faço. Não quero isso. Então, essas escolhas fazem a gente ter a empresa ter uma lisura e a gente ter ser reto, vamos dizer assim, que dá credibilidade. Às vezes aqui na cidade, por exemplo, você fala, tem uns amigos, mas algum político corrupto já teve lá te pedindo coisa? Nunca na vida. Pô, mas aqui na minha empresa vem, de vez em quando vem. Eu falei, comigo não vem, cara. Porque eu não sei, se eles já sabem com quem estão lidando, não tem coragem de entrar aqui na minha sala para falar um negócio desse. Na tua, não sei, aqui não vem. Porque isso tudo ajuda a você se manter íntegro, né? É importante. O fato de agregar pessoas boas em volta de você tem a ver com esse comportamento. Acho que as pessoas do mal atraem pessoas do mal, a pessoa do bem atrai pessoas do bem. Então a gente aqui na empresa quer gente aqui dentro correta e que gosta de trabalhar. E a gente tem que ser um exemplo para isso. Então o empreendedor que não é um exemplo para a sua equipe, ele não consegue sustentar uma equipe sólida. Eu costumo usar uma palavra em algumas palestras falando sobre coerência. Eu acredito na coerência. Coerência é você fazer o que você fala. Eu já vi clientes que viram dar um discurso para a sua equipe, falam, olha, equipe, nossos clientes são as coisas mais importantes, é a mais importante da nossa empresa, tem que tratar o cliente bem, tem que fazer isso, o cliente é importante, você tem que sorrir para o cliente, dá um discurso lindo. 5 minutos depois, ele está na sala dele, entra um funcionário e fala, chefe, tem um cliente puto da vida aqui, querendo falar contigo. E ele fala que eu não estou. Pô, isso não é coerente. Coerente falar na frente de todo mundo, depois você fala um negócio desse, você está passando uma mensagem subliminar para a tua equipe que destrói a sua equipe. A gente não acredita nesse tipo de coisa. A gente acredita aqui em força de trabalho violenta, né? Eu acho que isso aí faz com que todo mundo veja a diretoria da empresa como envolvida de fato, e não simplesmente falando.
Não pode ver que eu estou aqui numa sala de vidro e que eu estou aqui fazendo nada. Não estou envolvido nos processos. E isso faz com que a gente consiga ter mais resultados, porque a equipe nossa aqui na empresa, ela responde muito rápido. Então, quando é dada uma linha de comando, de um caminho que está mudando, a equipe responde muito veloz, porque eles sabem todos que essas decisões estão sendo tomadas com envolvimento. Não é uma coisa simplesmente que acordou durante a noite, teve uma ideia e saiu fazendo no dia seguinte sem pensar. Não, isso não. Então, se eu precisar virar a noite trabalhando aqui, eu vou dar uma linha de comando aqui, amanhã tem 100 aqui comigo aqui. Então, isso é muito importante nos negócios. Eu vejo empresas que não decolam, porque às vezes o empreendedor é muito bom em alguma coisa, mas ele não consegue formar time. E para você ter escala, você tem que ter time. Você não é melhor que ninguém. Você tem que formar gente boa em volta e multiplicar essas coisas. Então, ter a cultura de que você precisa trazer gente melhor que você para a estrutura é fundamental. Essa ideia da coisa do melhor, né? Porque normalmente o que as pessoas fazem, né? É sempre trazer alguém e com medo, assim, fica uma coisa assim, não, quer ser o cacique, né? E só traz índio que com medo de ser suplantado. Não cresce, não cresce. Eu tenho uma expressão, tem várias coisas assim, eu gosto muito de frases de efeito que consiga materializar algumas coisas, né? Já escutei de muitos clientes falando o seguinte: olha, eu não treino minha equipe, eu não boto para eles irem em nenhum congresso, curso, nada. Porque todas as vezes que eu fiz isso, eles pediram demissão e foram trabalhar no concorrente. Então eu estou formando pessoas para os concorrentes. Então eu não treino ninguém. A minha resposta para esse cara já tem uma resposta de copiar e colar. Eu viro para o cara e falo sempre o seguinte: olha, pior do que você treinar e ele ir embora é você não treinar e ele ficar. Porque está do teu lado um cara despreparado. Se está do seu lado despreparado, ele é altamente dependente de você. Se é dependente de você, a pirâmide afunila na companhia. Ela gruda em cima de você. Meu amigo, o dia só tem 24 horas. A empresa não vai crescer nunca. É o contrário do processo. A gente quer aqui ter gente para a boca da pirâmide abrir e a informação fluir melhor. Para isso você tem que ter gente boa. Tem que reter, tem que manter a pessoa feliz, tem que acreditar em propósito, tem que acreditar em coisas que não são muito materiais, né? Isso faz com que o empreendedor, eu acho que ele tem que ser um cara essencialmente bom de gente. Se ele for só técnico, eu acho que ele não consegue ganhar escala. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, né? Vocês têm uma sociedade, são duas pessoas, né? E é um, digamos assim, entre aspas, um casamento que deu certo. Uhum. E parece que você é um cara da comunicação, do mundo externo, e o teu sócio, de repente, seja um cara mais para dentro. É isso? Existe, assim, uma espécie assim de gordo e o magro, assim, tipo... A gente acha que o nosso negócio funcionou bem, porque desde a origem a gente começou a entender bem as habilidades de cada um e manteve cada um no seu quadrado, né? A gente hoje aqui na empresa, se perguntar assim, quem é o presidente da empresa, não tem, somos nós dois, porque a gente divide muito as funções, mas sempre com um viés de personalidade diferente. A minha personalidade é muito comunicativa, eu sou muito comercial, sou muito metódico, então sou muito administrativo. Aqui agora, quando você chegar, eu estava analisando detalhes de números de clientes e de satisfação de cliente. Então, eu sou muito de métricas. O Zé Ronaldo é muito mais técnico. Ele é o responsável pelo desenvolvimento e é um cara que gosta muito mais de estar envolvido em coisas tecnológicas. Então, por exemplo, tem um congresso de tecnologia, eu prefiro que ele vá. Tem um congresso de marketing, eu vou. Tem um congresso de uma plataforma nova que nasceu, sei lá de quê. Ele vai. Teve agora a oportunidade de estar nos Estados Unidos, lá na Microsoft, estudando os negócios novos. Ele foi. Congresso da HSM São Paulo, falando só de business. Eu vou. Então, essas complementariedades fazem a gente estar junto. A empresa tem 28, mas a gente trabalha junto há uns 30, mais ou menos. Em 30 anos, nós nunca brigamos. Nunca teve uma discussão. Um atrito, nada, absolutamente, por nada, por motivo nenhum. A gente discorda de coisas
e conversa. Mas briga de ficar, não tem. Porque a gente tem um respeito assim um com o outro que é fenomenal. Isso não é muito comum, porque o que eu escuto no mercado é que sociedades são difíceis. É difícil você manter durante muitos anos os mesmos objetivos, a mesma linha. Aqui não acontece isso. A gente pensa parecido e a gente tem valores éticos muito parecidos. Então, quando alguma coisa assim estranha acontece, a gente não demora 2 segundos para decidir. Olhou um para o olho do outro, pá! Porque é muito alinhamento. E isso é muito bom, né? Isso ajuda muito a tomar decisões rápidas. Isso é mais acaso do que regra, né? Isso é o seguinte, a mãe dele é amiga da minha mãe antes de nós nascermos. Elas já tinham um relacionamento muito próximo. E minha mãe, eu conheço minha mãe, sei como é que ela é, sei a honestidade dela. Tá? Ela não se envolve com gente errada também. Ele foi criado por uma família muito certa, correta, e eu também. Então, isso aconteceu por causa até dos pais nossos, né? E eu sou 5 anos mais velho, então quando eu comecei, com 21, ele era novinho ainda, eu casei com 21 anos, ele foi no meu casamento com 16. Quando a empresa foi fundada, eu estava com 25, ele estava com 20. Em termos de religião, assim, a família é o quê? É cristã? A dele é Testemunho de Jeová e a minha é católica. Uhum. Até isso é interessante, porque são religiões que têm princípios diferentes, mas a gente não tem problema nenhum com isso. Uhum. Não tem nenhuma... Mas isso é uma coisa importante para mim. Na família de vocês, a religiosidade era uma coisa muito presente ou era uma coisa só de... Na dele é muito presente. Muito presente. Na tua, Muito. menos? Na minha, um pouco menos. A minha mãe, hoje, ela é evangélica, ela é metodista, e meu pai não, pra você ter uma ideia. E na dele, todo mundo é testemunho de Jeová. Na dele é o seguinte, a mãe é testemunho de Jeová, bem participativa, o pai não. O Zé Ronaldo é muito, então ele é muito religioso, estudioso, ele lê muito sobre o assunto, mas não existe uma coisa que às vezes dá atrito em religião, né? Que é um tentar convencer o outro de que aquilo é melhor ou pior, então isso não existe. Então a gente se respeita. Isso talvez quando você está falando dessa base ética, você está falando de uma base ética que já vem desde a família, né? Sim, vem. Então aí a coisa vai de uma maneira mais fácil, né? Queria te perguntar o seguinte, pulo do gato, assim, quando a gente está falando de negócio, você está começando a coisa ali, e aí você está falando de um momento, assim, quando é que foi, você está falando, eu vi uma oportunidade, um mundo novo surgindo, mas onde é que você acha que foi o pulo do gato, assim, que você percebeu oportunidades assim, não, aqui dá para fazer um negócio, como é que você consegue? Na verdade, o que foi percebido naquela época, havia esse mundo novo e a gente acreditava que nós tínhamos que fazer um negócio diferente de outras na época. Todas as empresas de software naquele momento, elas tinham uma visão focada em produto. Elas estavam focadas no que eles faziam. Toda a minha geração, com 20 e poucos anos na época, nós escutávamos das pessoas coisas que muitos acreditavam, que era uma mentira, mas muitos acreditavam. Eu escutava muito, o jornal também. Nossa, você é um menino genial, você tem um QI fora do normal, você faz um negócio que ninguém faz, você é um gênio. A gente escutava isso direto. Muitos acreditavam nisso e se tornavam pessoas insuportáveis. A gente não. A gente sempre foi muito humilde. A gente enxergava que desenvolver software, eu não sabia nada. Quem sabia tudo era o cliente. Ele era o engenheiro, ele me explicava o que ele queria para a fábrica dele, eu fazia. Ele era o médico, ele me explicava o que ele queria, eu fazia. Ele era o dentista, ele me explicava o que ele queria, eu fazia. Então, nós tínhamos que ter uma companhia que tinha que escutar muito mais do que falar. A gente acreditava que nós teríamos que ser uma alternativa a tudo diferente. O nome Alterdata vem de alternativa, porque a gente se via como diferente. Desde a fundação, nós começamos a dar uma pegada de jogar o cliente no centro da operação, ter metodologia administrativa para entender o que acontece nos clientes todos, enquanto todos os concorrentes estavam focados em produto. Isso foi mudando a cara da companhia, foi fazendo ela aparecer muito, foi fazendo ela ter um destaque muito grande. Quando ela tinha 2, 3 anos, a gente tinha certeza absoluta que a gente ia decolar.
porque a gente já era visto como uma estrutura muito diferente por causa do processo de atendimento. Não era por causa do software. Software por software tinham vários. O negócio era a gestão da companhia. O pulo do gato da Alterdata, o que fez a empresa se tornar a empresa que é hoje, com 1.500 pessoas na estrutura, nós somos a quinta maior do país agora em 2018, não foi o nosso lado técnico, foi o lado de gestão, a maneira de administrar a companhia. Eu costumo receber visitas aqui de empresas enormes, multinacionais, muito maiores que a gente. Os caras ficam impressionados como é que a forma que a gente mede os clientes, mede processos, controla erros, controla eficiência lá do cantinho de uma cidadezinha pequenininha do país. A maneira com que a gente administra o negócio é o que torna a empresa eficiente. Eu diria que eu vou ler para você uma coisa, faria uma leitura diferente, porque eu acho que o que você está falando não é gestão, é filosofia. Que quando você diz que o cliente vem para o centro, você antecipou o momento que já está hoje muito mais evidente. Exatamente. Isso não é gestão, porque o cara poderia num produto melhorar a gestão. Para você ter uma ideia. Falando de filosofia. Para você ter uma ideia, quando surgiu, eu estou sempre lendo, até coisas novas estão acontecendo no mercado, começou a surgir a palavra CRM. Lá atrás, e eu falei, que esse troço que eu não sei, cara? Não tinha literatura no Brasil, comecei a pegar literatura de fora. Falei, por que esse negócio que está aparecendo, esse tal de CRM, é um método novo, o que é isso, cara? E comecei a estudar. Quando eu comecei a ler, comprei livros. Falei, pô, já faço isso. Eu já faço isso há muitos anos, cara, há muitos anos. A gente só trocou nome, adequou os nomes de algumas coisas que a gente fazia para um nome global, que está todo mundo usando no mundo inteiro. Mas eu já fazia isso desde a fundação da empresa. Então tem coisas desse tipo que a gente, lá no início, a gente não tinha que copiar modelos, porque não existiam modelos pré-estabelecidos. A criação da estrutura administrativa foi tudo tentativa e erro. Mas eu queria Vladimir, tocar nisso, que eu acho que é uma coisa importante que você está falando, porque a gente está falando de um pulo do gato e a gente está falando assim, o que eu chamo isso de filosofia. Você percebe um movimento que existe, você capta um movimento filosófico que está existindo, que está cada vez maior, que você parar para pensar. Você está falando aí de 1989, quando você criou a empresa, nós estamos falando de hoje, nós estamos cada vez mais, o consumidor está mandando cada vez mais. Né? Então essa filosofia. Então, na verdade, você intui, podemos dizer assim, intui que o caminho é conversar. Então eu queria fazer assim, você acha que isso tem a ver assim com essa tua personalidade de gostar de gente? Porque geralmente o que acontece, eu já fui coordenador do Alternex, era mais ou menos em 95, e aí a gente viu o seguinte, o pessoal de tecnologia, o cara que vai para a tecnologia, o que acontece normalmente? O cara vai para a tecnologia porque ele é o seguinte, eu quero uma máquina entre eu e o mundo. Eu não quero saber de pessoas. E o que você está falando... Para você ter uma ideia, você está completamente correto. Conclui. Não, o que você está falando nós criamos uma empresa de tecnologia que parte do princípio seguinte, a gente gosta de pessoas. Para você ter uma ideia, a empresa quando tinha 3, 4 anos, os meus amigos e as empresas que eu conhecia de tecnologia, os donos só iam em congressos de tecnologia, só liam livros de tecnologia, só estudavam assuntos ligados a bits e bytes. A empresa com 4 anos de vida, eu estava fazendo curso de oratória, eu estava lendo livro de marketing, eu estava lendo um monte de literatura de filosofia e sociologia para entender de gente. Eu estava fazendo estudos de neurolinguística. Com 3 anos de empresa, eu estava com 20 e poucos anos. Então, o conjunto de habilidades que eu acho que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, ela foi diferente de outros. Para você ter uma ideia, com 27 anos, a maioria dos meus concorrentes eram muito nerds. Era aquele cara que fica na frente da máquina, extremamente inteligente, programador e tal. Ele e a máquina. Eu, com 27 anos, estava fazendo palestra para 1.000 pessoas. Eu era um programador, eu era um técnico, mas eu fiz direito. Direito me deu uma capacidade de argumentação, de oratória, de expressão, que a maioria não tinha.
Então eu já falei em muitas entrevistas, em algumas palestras, que eu me via como um anfíbio, porque eu nadava e corria, enquanto todo mundo só nadava. Então, eu com 27 anos fazendo palestra para 1.000 pessoas, a divulgação da marca explodiu. Explodiu, mas não era uma palestra não, era uma montanha, era uma atrás da outra, em congressos grandes, um menino falando daquele monte de coroas de uma determinada área, todo mundo da minha idade hoje, e a gente falando um negócio que ninguém sabia o que era, que estava surgindo aí. Então aquilo, bum, e eu tinha meu sócio na retaguarda, que ele estava desenvolvendo forte, enquanto eu estava abrindo frente, e as coisas funcionaram muito bem. Então eu acho que o empreendedor é o cara que ele tem que se unir, juntar outras habilidades além daquela que é o centro do negócio. Ah, eu sou um cara que eu sei, sei lá, eu sou um fisioterapeuta, eu sei fazer aquela coisa. Mas para eu virar um dono de uma clínica de fisioterapia, eu tenho que ter outras habilidades. Mano. Eu sou médico, isso é diferente de ser dono de hospital. Eu sou engenheiro, isso é diferente de ser dono de construtora. E muitos não conseguem fazer isso. No livro que eu escrevi, tem um artigo de uma coisa que eu chamo de a passagem. Eu acredito que o empresário de sucesso, o empreendedor de sucesso, chega um momento da vida que ele tem que fazer a passagem, que é você deixar de ser um técnico e ser um executivo. Essa passagem, muitos não conseguem fazer, por problemas psicológicos. Ele se apega àquilo que ele sabe fazer muito bem, que está na zona de conforto dele, e não consegue transferir isso para o outro. Nesse artigo eu comento um caso meu pessoal, porque quando você é pequeno, você é um empreendedor de alguma coisa, você se mistura com aquilo que você faz. Então você acaba sendo rotulado no mercado. Quem era o Vladimir naquela época? O Vladimir é o programador. O Vladimir é o cara inteligente, o cara de sucesso como programador. Chega um momento da companhia que aquilo é você. E você tem que passar isso para outro. Você tem que delegar uma coisa para você poder crescer. Você vai como delegar? Delegar o que é você? Esse é um conflito psicológico que muitos empreendedores passam. Você fica preso numa coisa que é você. Só que se você não fizer essa passagem, essa delegação para outros, você não consegue. Mas a pergunta, Vladimir, será que todo mundo... Porque eu acho o seguinte, eu acho que existe uma coisa... Eu estou com quase 60 anos. E eu acho que tem uma coisa que se chama placa-mãe. E tem uma coisa que se chama software. Uhum. Se você não tiver uma determinada placa-mãe, um software não roda. Então você está falando de problemas psicológicos. Aí a pergunta é, a gente consegue incutir essa cultura empreendedora, né? O que é sempre a minha questão, né? O que é placa-mãe e o que a gente consegue, como você está falando na Empretec, né? O que a gente consegue dar para as pessoas que elas consigam... Eu acho que você está totalmente correto. Você acha que tem questão de formação? Eu né? acho que você está correto. É mais ou menos, vamos falar assim, vamos mudar o assunto empreendedor, vamos passar para a oratória. Um orador como Silvio Santos, Paulo Maluf, Lula, os caras são oradores espetaculares. Hitler, não importa se é por bem ou por mal, são bons oradores. Para mim isso é placa-mãe. Esse cara nasceu bom orador, ele não fez curso, ele nasceu bom orador. Dá pra gente pegar um cara mediano melhorar a e transformar no Lula, no Fernando Henrique, em oratória? Eu acho que não dá para chegar aos 100%. Se o Lula ou o Fernando Henrique, esse pessoal que fala muito bem, tem um 10 de pontuação máxima, dá para a gente treinar e transformar alguém médio num 8. Eu acho que o empreendedor tem um troço de placa-mãe, que ele vai ser o 10. Pegar Abel Diniz, 10. Dá para pegar alguém e transformar nele? Eu acho difícil, porque é muito placa-mãe. Agora, com treinamento a gente consegue fazer o cara chegar a 8? Eu acho totalmente possível. Porém, para chegar a 8, tem aspectos técnicos de treinar, mostrar método e tal, mas tem um aspecto psicológico. E aí complica. E aí que o cara agarra no 5, e para ele sair do 5 para ir para o 8, são coisas que tem que virar chave dentro da cabeça. Não é algo que você compra. Não é algo que você pode falar assim, não, eu vou fazer um curso, eu vou pagar um curso, Não é isso. Uma parte mas chega uma hora
que é o que eu estou te falando, são problemas de você se desplugar de coisas que são emocionais, são psicológicas. Ah, não, eu quero continuar sendo o poderoso da minha empresa. Então vai ser uma empresinha pequenininha, cara. Porque você não é o poderoso de nada. Você tem que desconectar isso da sua cabeça. Mais de 90% das empresas de software do estado do Rio tem até 10 funcionários. Mais de 90%. Aí você fala, mas por que isso? Eu sou diretor do sindicato patronal, a gente tem esses números lá dentro, né? Mas por que isso? Os caras são incompetentes, burros, não sabem, não estudou, o que é? Não. Gente fera. Conhecimento técnico forte, gente com mestrado, doutorado, gente muito competente. Não cresce. Continua trabalhando com 3, 4, 5 pessoas há 20, 30 anos. Porque ele não consegue desplugar essa coisa emocional e psicológica. Então, existe um negócio para ser feito nesses empreendedores que é muito mais de um profissional da área humana do que da área de TI. O que eu acho que você está falando é uma coisa super legal, que na verdade é um profissional de psicologia, né? De comportamento. Profissional de comportamento. Tem muitos que contratam coach para isso. Só que muitos coaches não conseguem fazer o trabalho deles. Porque o empresário não deixa. O coach chega e fala, companheiro, você tem que passar isso para o outro. Ah, mas isso aí ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Mas o outro tem que fazer. Não, mas isso aí o cliente gosta que eu faça. Ah, mas isso aí, não, isso aí porque... Aí não tem jeito. Então é um problema psicológico das pessoas que tem que se virar dessa chave. Então eu acho que o trabalho de empreendedorismo é muito legal, é muito bacana, porque permeia uma série de ciências, né? Tem coisas que eu vejo empresários que precisam ter conhecimento técnico. Olha, precisa saber o que é um caixa, você precisa saber o que é um inventário, você precisa saber as legislações que afetam o seu negócio, você precisa saber de planejamento, coisa que a gente faz no MBA e aprende. Agora, existem outras coisas que não, cara. Que ele tinha que ter um acompanhamento para fazer essa virada emocional. Tem uma coisa que você está falando que me lembra muito o negócio do Alcoólatras Anônimos. Uhum. Né? Eu acho que essa coisa assim da mentalidade, da dificuldade, de você de repente pensar em grupos assim, como se fossem grupos, esse grupo que você criou, né? Mas um grupo assim, tipo que tenha, primeiro precisa de uma linha de conduta, né? Assim, ter um material que aponte numa direção. Porque eu acho que isso tem a ver, aí me corrija se eu tiver, isso tem a ver com alguma coisa que faz parte da minha pesquisa, tem a ver com alguma coisa com a cultura do Brasil, né? Onde você faz esse link, assim? Será que o americano tem essa cabeça? É possível que tenha, não sei. Assim, uma formação por exemplo, autoritária. Nesse grupo que a gente tem aqui, que eu comentei com você, do GIF, eu trabalho muito na cabeça deles. Porque os temas, quando entra um tema que eu noto que está indo para um lado de domínio, eu corrijo direto. Eu falei, peraí, não. Por que você não está deixando a sua equipe desenvolver isso? Ah, por causa... Qual é a sua intenção de verdade? Você quer ser visto como o poderoso na sua empresa? É isso que você está dizendo? Então eu gero um desconforto neles, porque ninguém gosta de escutar isso, né? Mas eu tenho liberdade para falar. Então quando joga em cima do grupo, o grupo reflete, porque tem muita coisa que é emocional, puramente emocional. Tem também, não sei, estou pensando alto contigo, tem também um modelo de empresa que o cara não quer crescer. Tem. Independente de ser psicológico. Tem. O cara vai lá, eu conheci as meninas aqui que plantam cogumelo. Acredito que elas querem plantar cogumelo, ganhar uma grana, ficar ali com os 5 ou 6. Conheço pessoas que têm restaurante, ele quer ter o restaurantezinho dele ali, com a esposa trabalhando junto. Tal. Eu não acho errado isso. Então, o que a gente está falando é quando o cara diz que quer crescer, quer dizer, ou ele assume que ele quer fazer uma coisa que é um restaurante pequeno e tudo bem. Uhum. Só que, olha só, vamos pensar duas coisas. Existe o cara que quer crescer, porque ele é ambicioso, ele acha que pode. Existe o outro que precisa crescer, porque se não crescer ele é destruído, ele é engolido, o mercado está mudando. E existe o pequeno que não quer crescer,
e não percebe as mudanças que estão em volta dele. O cara que é o dono do restaurante, às vezes, ele pode ser o cara que está feliz, ele é a esposa trabalhando, com o garçom dele lá e o cozinheiro, e ele não lê um livro, não vai a um congresso. Ele não está percebendo que estão nascendo tecnologias que vai tirar o cliente dentro do restaurante dele. Ele não nota. E não quer notar, porque ele emocionalmente está numa zona de conforto. Eu acredito, como negócio, que tem que ter um tubarão no aquário. Uma dos artigos desse livro, que eu vou te dar um de presente, tem umas coisas ali bem legais, mas um dos artigos é o do tubarão no aquário. Eu acredito que você tem que ter um desconforto. Se você não tiver um negócio dentro da sua empresa que te incomode, o negócio não melhora, não flui, não muda. Quantos restaurantes eu já vi que desapareceram? Porque Esse tubarão de aquário não é você mesmo? Às vezes é. O que eu falo no artigo é o seguinte: se você não está vendo o tubarão, tem um problema na sua operação. Porque você tem que ser esse tubarão para todo mundo. Você tem que gerar o desconforto de todo mundo. Em certas épocas, o tubarão é um concorrente, às vezes, que fez um ataque. Em certas épocas, é uma ameaça do governo que fez sei lá o quê, mudou a legislação. Ele tem que ter um desconforto. O dono do restaurante que está feliz com a esposa dele e ele não vê o tubarão, o restaurante fica ultrapassado, fica defasado, fica feio, o mercado muda. Quem ia lá, os clientes dele tinham 60 anos de idade, agora morreu todo mundo, e o filho do cara não quer ir porque o restaurante tem... E a coisa acaba. Então, essa visão, mesmo que você queira manter um negócio pequeno, a visão de empreendedor tem que ser uma visão desconfortável. Ele tem que estar o tempo inteiro querendo fazer uma coisa diferente. Eu vivo falando isso muito para o meu sócio, falei, cara, a gente vive achando que o que a gente faz não está bom. E isso é muito legal. A gente cria um negócio sensacional, o cliente adora, e a gente internamente fala assim, porra, esse negócio não está legal, cara. Pô, podia fazer uma coisa melhor aqui, podia ser diferente. E isso move a companhia o tempo inteiro numa direção. Então, independente se você quer ser grande ou pequeno, esse processo de desconforto, ele tem que existir. Mesmo um cara que quer ser, o que você está dizendo é isso, um empreendedor, mesmo que ele queira ser pequeno, ele tem que estar desconfortável o tempo todo. Em alguma coisa, em algum aspecto. Ah, eu quero plantar cogumelo lá não sei aonde, eu e minha namorada, o tempo todo lá. Meu amigo, você vai plantar, vai vender para quem isso aqui? Quem é o teu cliente? Você já pensou na hipótese que teu cliente pode cancelar um contrato? Você já pensou na hipótese que está vendendo tudo para um único supermercado, que esse cara pode cancelar? Você já pensou na hipótese que você poderia estar vendendo esse produto numa rede lá no Nordeste, outra lá no Sul? Você já pensou? Tem que ter isso. Tem que ter. Porque se não tiver esse desconforto, se o negócio é grande, pequeno, se é familiar ou não, vai chegar uma hora que ele vai acabar. Porque a ruptura vai acontecer e ele não percebeu. Ele não notou. Igual aquela história do sapo. Você conhece a história do sapo na panela? Vai esquentando. Vai esquentando? Pois é. Você bota o sapo lá quente, o sapo pula. Agora, se vai esquentando, ele não percebe. Essas mudanças, é isso. O cara não nota, desaparece. Tem uma coisa que eu vi que você estava falando da sua gerente, etc. Papá, quer dizer, aí é uma outra pergunta, né? Eu tenho minha mulher arquiteta, tem um empreiteiro que trabalha aqui em Teresópolis, e ele estava reclamando assim, da cabeça dos funcionários dele, que são cabeças de funcionários e não de empreendedores. E você estava, de alguma forma, tentando passar essa ideia de intraempreendedores. Como é que está sendo essa... É isso mesmo? Existe essa formação assim da pessoa ser educada para ser muito superficiente, assim, muito... Isso é um problema do Brasil. Como você falou, da diferença do Brasil, dos Estados Unidos e outros países desenvolvidos, isso é um problema, porque a formação educacional no país, a que eu recebi, você recebeu, a faculdade fornece, ela é uma formação para você trabalhar para alguém. Ela não é uma formação para você ter o seu próprio negócio. Ela não é uma formação para você ter iniciativa e resolver coisas. Ela é formação para você ser quase funcionário público. Isso é muito ruim para o Brasil. A gente aqui dentro sabe que existe essa deficiência e a gente tenta compensar isso criando uma cultura interna na empresa diferente. A gente, por exemplo, tem metas de transformação das empresas, dos setores. As pessoas têm que mudar o que eles estão fazendo. A gente permite que erre. Olha, pode errar,
desde que você me justifique o que você está fazendo para corrigir, para não acontecer de novo. Então, a gente entende que o erro é parte do aprendizado. A gente permite que haja uma comunicação forte na empresa. Hoje, a faxineira da empresa, se quiser mandar um e-mail para mim e falar de uma coisa que está errada, ela manda. A gente tem pesquisa de satisfação aqui na empresa, hoje tem 1.500 pessoas, a pesquisa vai ser mês que vem. Vão responder esse ano talvez uns 1.300, 1.400, parte múltipla escolha e parte dissertativa. Eu, pessoalmente, leio todas. Fico 3 meses lendo. E respondo grande parte. Porque eles falam, preciso que todo mundo ajude a pensar. A gente fala muito aqui dentro da companhia que a gente não quer os braços das pessoas nos teclados. Nós queremos os cérebros. Todas as vezes que há uma descoberta de alguma coisa por alguém de cargo menor, a gente joga internamente, divulga. Fulano de tal deu uma ideia muito legal, economizou tanto da empresa nisso, os clientes estão mais felizes por causa disso. Então, fomentar essa coisa é um trabalho de cultura interna. Eu escuto muito de amigos aqui da cidade africana, quando eu pego um funcionário que trabalhou na Alterdata, é outra coisa. Ele vem com uma outra cabeça. Porque há uma escola de você pensar tudo que você está fazendo. Eu costumo usar uma expressão para a nossa equipe aqui, que quando a pessoa consegue enxergar, o funcionário consegue enxergar o motivo por trás da tarefa, ele se torna um profissional melhor. O que eu chamo de motivo por trás da tarefa? Quando eu contrato alguém e falo para ele assim, olha, sua função, sua missão é varrer o chão. Na verdade, eu não quero que ele varra o chão. Eu quero que ele mantenha o ambiente limpo. Varrer chão é tarefa. Ambiente limpo é o princípio. É o princípio, é o que está por trás dessa tarefa. Tudo que nós fazemos, tudo, absolutamente 100%, tem um motivo por trás. O funcionário fraco, ele só enxerga a tarefa. Alguém mandou digitar aqui no teclado os dados, sei lá de quê. Aí ele fica digitando os dados. Ele não está entendendo que o motivo de ele estar fazendo aquilo é porque nós vamos mandar um documento depois, é porque alguém vai telefonar, é porque o cliente tem que estar com o cadastro bem feito e tal. Ele não está preocupado com isso. Quando a gente começa a estimular as pessoas a enxergarem esse motivo por trás da tarefa, ajuda a ele compreender inconsistências. Espera aí, me mandaram fazer isso porque o cliente tem que ficar feliz. Mas, pô, isso aqui que eu estou fazendo está contra isso. Então, essa linha de comando está errada. Gente, você tem certeza disso? Porque isso aqui está estranho. E a gente, realmente, cara, não tem a ver. Então, quando você estimula isso nas pessoas, você cria uma cultura que muita gente pensando junto. E aí as coisas acontecem mais facilmente. Você está falando, isso bate assim numa discussão que eu acho que é interessante, que mexe aqui com minha estrutura, que é, porque eu acho que o que você está dizendo é uma coisa assim, você dá à pessoa um espaço no cérebro dele para ele, porque o que acontece normalmente numa pessoa que você está falando? O cara recebe um comando, ele é apenas um instrumento executor. E quando você diz, olha, eu te dou um princípio, e você, a partir da situação, você toma uma micro decisão que seja para atender melhor as coisas, você dá a ele você tira ele daquela... Porque o que acontece normalmente, e eu acho que é um dos problemas de um país que nem o nosso, é que a gente tem um afastamento, uma alienação entre a pessoa e o trabalho. Uhum. A pessoa acha assim, olha, agora eu vou trabalhar, vou deixar a minha subjetividade aqui em casa, e quando eu voltar sábado, aí que eu vou pro churrasco, aí eu volto a ser o que eu sou. Eu não sou eu quando eu vou para o meu trabalho, eu sou outra coisa. Uhum. E eu, por exemplo, quando eu fui lá na prefeitura, eu dei 3 anos, eu formei 140 alunos. Foi a primeira coisa que eu percebi lá, que acontecia o seguinte, o cara era um funcionário público. Primeira coisa que eu dava para eles, era uma aula de ética. Uhum. Quer dizer, eu discutia o seguinte, você é funcionário público, mas a serviço de quem? Do seu chefe ou do cidadão? Uhum. Que eu acho que esse que é o debate. Quem é Sim. teu cliente? É o Sim. teu chefe ou o cidadão? Porque se você condiciona o funcionário público, isso deve ser mais gritante ainda. Porque quando você condiciona o funcionário público a bater um carimbo num documento, ele não entende o que está por trás daquilo ali.
Olha, você está batendo carimbo é por causa disso, 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 disso. Se ele tem essa noção, ele consegue mudar processo. Ele consegue agilizar a coisa. Peraí, se o objetivo é esse, por que eu estou fazendo essas coisas que são idiotas aqui? Não tem sentido nenhum. Se a gente tem essa missão, por que então a gente não tem que mudar isso que a gente está fazendo, não? Esse processo de mudança fica mais fácil quando tem um exército aqui dentro pensando. E não só um pensando. Eu vejo empresas que alguns amigos comentam, meus funcionários não contribuem com nada. Você deixa eles contribuírem. Você cria esse ambiente. O que você faz para fomentar isso neles? Eles não fazem nada. Então, aí a empresa fica auto-independente de uma pessoa. Aí é muito ruim, entendeu? Mesmo que você seja o restaurante pequenininho, você está com um problema sério, você não vai conseguir tirar férias, cara. Eu quero ser pequeno. Eu e minha esposa num restaurante ali. Beleza, você não vai tirar férias nunca mais. É isso que você está escolhendo. Você quer essa dependência, você não pode ficar doente, você não pode... É isso que você está escolhendo para sua vida. Não é isso. Então você tem que começar a fazer alguma coisa. Como é que a roda gira sem você ali no dia a dia? Desse balanço que você faz assim, né? Você tem hoje, você informatizou aí vários setores e tal, e quer dizer, quando você está falando desse princípio, né? Você pegou aí setores que estavam trabalhando no bloco de caderno e lápis, né? Como é que você avalia assim, o diferencial que vocês fizeram, assim, contribuição? Assim? Como é que você... A gente aqui na empresa tem fala muito aqui na Alterdata para todo mundo, né? Que nós não somos uma empresa de software. Na cabeça deles. A gente fala, olha, nós somos uma empresa que vai transformar o país. Mas como assim transformar o país? Porque, olha, nós temos hoje 32 mil clientes ativos. Se eu considerar as pessoas que estão aqui dentro dos nossos clientes, dá 1 milhão de pessoas aproximadamente. Se a gente considerar o volume de notas fiscais que emite no Brasil, o número que passa pelos nossos sistemas é altíssimo. E os nossos softwares fazem com que os clientes quebrem menos. A gente vê a estatística do Sebrae, da Junta Comercial, a quantidade de empresas que quebram até 5 anos no Brasil é uma coisa astronômica. Se a gente consegue fazer esses clientes entenderem melhor o negócio deles, eles quebram menos. Se quebrar menos, a gente está ajudando a ter mais empregabilidade no país, pagar mais impostos, esse pessoal paga mais impostos, a gente está ajudando o país a crescer. Essa pegada que as pessoas têm que ter aqui dentro, nós somos, a gente faz isso, nós somos isso. Isso é muito importante para dar propósito, né? Porque verdadeiramente a gente acredita que isso aconteça. Hoje, quando a gente instala um sistema num cliente, que ele começa a entender o que está acontecendo do negócio dele de uma forma que ele não via, ele acerta mais nas decisões. Tenho certeza absoluta, a gente vê isso acontecendo todo dia. Isso acontece em 100% dos clientes? Não. Tem aquele cliente também que ele está com um ferramental violento na mão dele, tem um monte de informações e ele não entra para tirar um relatório, porque aí o psicológico dele está travado ainda naquele método tradicional, antigo, que ele não consegue explorar as informações do jeito que estão disponíveis hoje. Mas a grande parte consegue ter um processo de transformação e ver o negócio dele de uma forma diferente. Então isso realmente muda. E isso é muito importante para a nossa equipe. Eles terem esse propósito, né? Olha, nós temos condições de ajudar o país a crescer. Eu acho que isso bate muito assim com essa coisa do cara enxergar, né? Quer dizer, você já leu os livros da Ayn Rand? Não. Mas eu vou fazer umas sugestões para você vai gostar muito. Né? Essa coisa do empreendedor, que o empreendedor conceitual é aquele que vai mais longe, né? Que fica mais. Né? O empreendedor que quer ganhar dinheiro, ele não consegue ir muito longe, né? Porque ele acaba se perdendo. Né? E eu acho que talvez muito do que você está me falando, eu acho que tem a ver com isso. Né? Eu acho que a gente tem uma coisa no Brasil, né, por uma série de motivos até políticos, ideológicos, etc. Né? Quer dizer, as pessoas não veem o empreendedor como ele é realmente. Uhum. Quem faz a diferença é o empreendedor, em qualquer país. O mercado, eu acho que o Brasil veio lá da colônia, isso, né? Eles veem, às vezes, o empresário como um explorador da mão de obra, como o cara que fica rico explorando os outros. O cara é mentira.
É mentira. Na verdade, a gente está com o capital no risco. A gente começou essa companhia aqui do zero, sem um centavo. A gente vem de família de classe média. Então a gente fez com a força de todo mundo junto. Está cheio de gente aqui de sucesso na empresa que entrou aqui como o cargo mais simples da companhia. Então, essa visão é uma visão que nos Estados Unidos não existe. Nos Estados Unidos ninguém tem vergonha de ganhar dinheiro. Aqui tem gente aqui que não vou comprar esse carro não para ninguém ver. Mas não tem um pouco de formação católica quando o cara diz assim, o rico não vai entrar no reino do céu nem se o camelo. Talvez. E que também é uma mentira, porque você pega a Bíblia, você vê várias passagens ali de milionários que estão lá dentro da Bíblia. Fizeram trabalhos maravilhosos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas há isso no mercado, existe. E o que não é uma verdade. Na verdade, o empresariado brasileiro, o lado bom dele, né? Tudo na vida tem um lado negro, né? Os empresários do lado negro, esses que a gente está vendo na televisão todo dia aí, dando propina para... Outro dia eu estava conversando com um amigo, na época que o Marcelo Debrecht foi preso, e eu falando, que beleza, cara. O cara foi preso junto com os políticos, safados, honestos, e um amigo meu que é empresário aqui da cidade, pô, Admir, coitado do cara, um empresário importante do Brasil. Eu falei, importante? Para mim é um safado, rapaz. É porque se ele não desse esse dinheiro, ele não conseguiria fazer obra. Eu falei, é porque o cara é um ambicioso e quer fazer usina. Por que ele não faz prédio para vender? Não, ele quer fazer usina. Aí usina, ele tem que dar o dinheiro. Ele quer fazer aeroporto. Porque um safado desonesto quer dar dinheiro para todo mundo. E a gente tem que ter pena? Mas ele emprega muita gente. Demite todo mundo, pô. E outras construtoras vão contratar essas pessoas. Safados honestos. Para mim, empresário safado, político safado, tem que todo mundo para cadeia, cara. Não tem esse negócio de que... um empreendedor exemplo. Exemplo? Aparece numa revista como empreendedor do ano e é o cara que dá propina para todo mundo. Isso é exemplo de alguma coisa? Pô, pelo amor de Deus, né? Os jovens estão vendo isso aí que é o exemplo. Esses jovens nossos estão criando a cabeça deles baseado nesse modelo de exemplo, que é o safado. Daqui a pouco vocês vão dizer que Pablo Escobar é legal, que é um empreendedor de sucesso, porque era o cara que vendia cocaína para o mundo inteiro. Que, pelo amor de Deus, onde é que a gente está? Criar esse modelo de sucesso para as pessoas? Não concordo com isso. Porque eu acho que o que eu acho que tem aí nessa tua marca, né, que eu acho que marca é isso, né, uma formação que vem de berço, ética, né, que é uma coisa tem duas coisas éticas aí que você está trazendo que são importantes. A primeira é a ética da questão da honestidade e a outra é a questão ética do princípio em função de que uma empresa é uma alavanca para algo maior. Sem dúvida. E aí que você consegue colher e você consegue. Essa câmera aqui, nem tudo que a gente gravou, ela gravou porque ela vai picando. Mas o gravador a gente tem tudo ali. Bom, eu queria te perguntar... Você depois vai lá com o meu sócio, você vai ver uma outra visão. Beleza. Depois eu estou com uma ideia aqui que eu estou conversando contigo, estou com uma ideia, mas deixa eu... Eu queria te perguntar o seguinte, beleza, agora eu vou entrar aqui na discussão do livro aqui. Transformação digital. Daqui a 10 anos, o que você está pensando na Alterdata? A gente já vem preparando a companhia para o próximo ciclo, né? A gente aqui não acredita, eu não acredito que o crescimento da empresa seja linear. Você estava falando ali na entrevista de 30 ao ano, né? 28%, 30%. Agora com a crise caiu um pouquinho, mas a gente cresce acima de 20% durante muitos anos, né? Mas eu não acredito que o crescimento ela é uma linha reta. No meu ver, ela é uma escada, ela tem degraus. Cada degrau desse que você sobe é um processo que mudou, é uma habilidade que foi adquirida, uma linha de produto nova, alguma coisa aconteceu que gerou muito esforço. Então, há um período de muito trabalho, margem reduzida, você sobe e agora você conquista uma margem melhor, respira e em um dado momento você cria um outro ciclo. Isso está acontecendo agora. O que eu estou percebendo desde a fundação da empresa é que a parte plana do degrau está cada vez menor.
No passado, quando a gente adquiria uma diferença competitiva em relação aos concorrentes, aquilo gerava muito esforço, como é até hoje, só que eu ficava nesse plano mais tempo, eu ficava mais suave durante um período maior. Agora isso não acontece. Agora a gente sobe e rapidamente você tem que estar estudando uma outra plataforma, outra tecnologia, uma outra coisa, uma outra forma de atender, uma outra forma de vender, porque você precisa de um novo ciclo, novamente. O mercado está mudando e está diminuindo esses tempos. Isso está fazendo com que a companhia tenha que ser mais ágil. Então, a gente vem mudando. Esse ano de 2017, por exemplo, foi um ano que entrou para a história da empresa, que a gente mudou a empresa inteira. A gente está reinventando tudo. As diretorias verticais foram criadas por produto, funções novas nasceram, a forma de atender, de enxergar cliente, robôs de análise foram criados para fazer análise de comportamento de cliente, um monte de coisa foi feita em 2017, a margem de lucro caiu, alguns setores desestruturaram, agora em 2018 a gente acha que está entrando no ciclo novamente. Isso é muito importante porque daqui a 10 anos a empresa não vai vender mais produto como ela vende, ela não vai ter a fonte de receita como ela tem, os produtos vão estar num outro ambiente, o controle de licença vai ser completamente diferente. Isso vai fazer com que a gente tenha que ter uma estrutura diferente aqui também, inclusive de pessoas. Por isso a gente montou uma universidade corporativa. A universidade corporativa nossa é uma estrutura focada em capacitação para preparar essas pessoas para esse próximo ciclo. Então a gente fica o tempo inteiro gerando conhecimento para elas, para que a gente consiga ter um nível de competitividade maior quando o jogo mudar. A gente não fica aqui na empresa, nunca foi assim, e agora está mais acelerado ainda, a gente não fica esperando que a coisa aconteça para a gente gerar ação. A gente tenta sempre se antecipar àquele problema. Por exemplo, em 2015 veio a crise nacional. A crise veio e começou a afetar mercados em geral. Muitos dos nossos concorrentes, desesperados, me ligavam, pô, minha venda caiu muito, nós estamos aqui, o faturamento está menor que ano passado, que não sei o quê. 2015, 16, 17, a Alterdata cresceu violentamente, no meio da crise. As pessoas, pô, mas como é que pode? Vocês deram muita sorte crescer na crise. Sorte? Não foi sorte, pô. 3 anos antes, eu sabia que ia vir a crise. Estava falando no jornal, cara. É só ler jornal. Estava dizendo, eu só não sabia que ela ia ser 2015. Não sabia se ia ser 14, 16. Ela estava vindo, cara. A gente estava vendo o mercado mundial com problemas, crise financeira na Europa, nos Estados Unidos. A coisa ia acontecer. O que nós fizemos? A gente criou um monte de mecanismos antes, preparando a companhia, revimos custos, criamos produtos novos, mudamos formas de cobrar o cliente, um monte de coisas. Quando chegou em 2015, 2016, que começamos a perder clientes, porque as empresas estavam falindo, tinham coisas sendo compensadas. A receita da empresa de outras frentes compensaram aquele buraco que a crise estava gerando. O nosso resultado apareceu. Então, tudo é planejamento. A gente acha que o próximo ciclo agora, a competitividade aumenta, o nível de conhecimento das pessoas tem que ser mais alto, a gente acha que a gente pode agregar muito valor gerando conhecimento no cliente, não só software nele. Então tem um monte de coisas que nós podemos fazer para o próximo ciclo, mas não pode esperar ele chegar, a gente tem que tentar se antecipar, né? Esse é um princípio que a gente sempre fez aqui na companhia e que sempre deu muito certo. Eu vejo aí, e aí com a experiência do livro, depois eu quero que você dê uma comentada no livro, eu acho que tem aí o meu diagnóstico é que o que eu chamo de uberização, ele monta um outro modelo de administração. Sem dúvida. E aí como é que uma organização se prepara para esse outro modelo de organização? Estou procurando aqui, eu tenho aqui uma bateria reserva para botar na câmera. Esses modelos, a gente aqui faz muito experimento, né? O tempo inteiro nós estamos fazendo experimentos. A gente acha que nós estamos entrando numa fase agora de automação de muita coisa. Hoje muitas coisas são feitas pelo ser humano e que não precisa ser. Ela poderia estar tudo robotizado, né? Então hoje, nesse momento aqui na empresa, tem uma série de coisas que são todas robotizadas.
Inclusive coisas que são subjetivas. A gente tem modelos matemáticos hoje, análise de comportamento de cliente, para detectar infelicidade. Robotizado. Roda todo dia, analisa 38 mil clientes e faz uma análise. A gente tem 32 mil ativos e tem os 38 que usam o nosso sistema, alguns que usam que não paga todo mês. O robô analisa todos os comportamentos e sinaliza possíveis problemas nos clientes. Tudo com análise de sentimento, o que está acontecendo. Antigamente tudo era feito manual. Então dá para fazer coisa desse tipo. Nós estamos implantando agora um chatbot agora no começo do ano, talvez deve ficar pronto até mês que vem, para começar a fazer experimentos de atendimentos robotizados. Então, clientes, por exemplo, a gente estava começando pelo pedido de envio de boletos, clientes querem pagar a segunda via de boleto, perdeu a via, quer pedir outra. Tem um monte de ligações todo dia sobre isso. Isso vai ser atendido por um robô, que vai falar com o cliente e manda a boleta pela internet, por e-mail para ele, tudo automático. A gente acha que nós temos que jogar as pessoas muito mais na inteligência e menos na mecanicidade. O que é idiota e mecânico, deixa uma máquina fazer. O que é inteligente, deixa que alguém faz. Só que se alguém vai fazer, alguém tem que estar preparado para isso. Por isso, treinamento é muito importante. A gente precisa subir o nível cultural de todo mundo para que eles estejam trabalhando no nobre da empresa e não no básico. O que você complementa daquilo que a gente conversou? Como é que é a tua avaliação do nosso papo? Eu acho esse estudo que você está fazendo de empreendedorismo é sensacional. Eu acho que isso além de dar literatura, livro, isso dá curso, dá palestra, isso dá um monte de coisas. E a vertente que eu acho que é importante, que eu vejo pouca gente falando nisso, é o lado psicológico das pessoas. Cultural psicológico. Eu acho. Porque o lado técnico... Isso já está aí coberto. Está coberto, um montanha de faculdades fazem isso, um montanha de gente faz... Estou preocupado aqui agora, tem cursos para todo lado, de todo tipo. Isso não é o problema. O que é o problema é o lado psicológico das pessoas. Isso tinha que dar um jeito de cobrir essa área, de trabalhar a cabeça das pessoas de tal forma que ela consiga entender melhor o papel dele dentro da companhia, né?